No domingo, nós fizemos uma reunião em mais de 5 horas, na casa de Sua Excelência, o grande presidente Hugo Motta, que está querendo ajudar o Brasil. Vejo nele uma pessoa imbuída da melhor iniciativa, da melhor intenção de ajudar o Brasil. Não está preocupado com questões menores, está alçando o debate público ao patamar que ele merece estar. Grandeza, projeto, futuro. É isso que importa para um país discutir. É isso que nós temos que fazer aqui. E o presidente Hugo Motta nos convidou, na sua presença, para abrir uma negociação com os líderes sobre o tema despesa primária. Então, nós temos um encontro marcado, só falta fixar a hora e local, mas temos o compromisso de nos reunirmos para, olho no olho, discutir o seguinte: o que está na mesa? O que nós vamos, de fato, discutir? Nós vamos enfrentar a questão do supersalário ou não? Nós vamos enfrentar a questão da aposentadoria de militares ou não? Nós vamos pôr ordem nos cadastros dos programas sociais ou não? O que nós vamos fazer de fato? O que está na mesa? Ninguém mais do que a área econômica, eu, ministra Simone, desejamos fazer esse encontro, repito, para fazer as partes caber no todo. E o ano passado nós tomamos iniciativas importantes, mudamos a Constituição Federal, discutimos abono, discutimos política de salário mínimo, discutimos várias coisas. Tem coisas que nós mandamos que não foram objeto de apreciação ou foram colocadas de lado num primeiro momento, por questões políticas que eu reconheço legítimas. Não estou aqui querendo ser mais sabido. Não. Mas, assim, há distorções no orçamento que nós precisamos corrigir. Nós precisamos enfrentar. E vocês vão poder contar com o governo com a melhor disposição de enfrentar esse debate. Eu não tenho problema nenhum em enfrentar esse debate. Eu dei um dado na casa na residência oficial do presidente Hugo Motta, dizendo o seguinte: pelo IBGE, nós temos 300 mil pescadores artesanais. Tem 1.900.000 requerimentos sendo processados no Ministério. Alguém está querendo cortar direito? Não, nós não estamos querendo. Nós queremos a saúde do programa social. Quanto mais saudável ele for, mais perene ele vai ser. Porque vai chegar um momento em que ele vai ser demonizado, justamente por falta, né, de critérios próprios para que aquilo funcione adequadamente. Nós queremos que o Estado brasileiro funcione adequadamente. Agora, se nós pudermos fazer essa reunião, e era o 4º ponto da nossa pauta, nós discutimos decreto do IOF, sobretudo o risco sacado, que foi considerado excessivo pelos parlamentares, discutimos a questão do imposto de renda sobre títulos isentos, sobre bancos, sobre BETs. Está chegando a medida provisória exatamente com o que foi discutido, não entra em vigor agora, entra em vigor o ano que vem. Então, durante a sua tramitação, nós vamos poder calmamente explicar os números para submeter à autoridade de Vossas Excelências. Discutimos o gasto tributário, também houve um avanço em relação ao gasto tributário, que vai bater 800 bilhões de reais esse ano. Nós temos hoje a DIRB. A DIRB é um avanço extraordinário do ponto de vista público. Nós abrimos a caixa preta do orçamento. Hoje o contribuinte declara quanto não pagou na DIRB. E quanto ele pagou está protegido por sigilo. Então a gente não divulga, mas quanto ele não pagou é direito da sociedade saber. Quanto que ele não pagou em função de um benefício fiscal? Hoje, pela primeira vez na história, a população brasileira sabe quem não paga imposto por benefício fiscal. Então o pessoal às vezes fala, mas o governo, no caso do agro, o governo está prejudicando. Nós fizemos o maior plano safra da história do Brasil pelo 2º ano consecutivo, e a renúncia fiscal do agro é 158 bilhões. 158 bilhões de renúncia fiscal do agro. Ou seja, nós vamos negar que nós estamos patrocinando
estamos patrocinando o agro brasileiro. Por isso que ele tem o tamanho que tem. Eu não estou aqui... Eu sou orgulhoso da agricultura brasileira. 158 bilhões. Isso declarado pelas empresas, não sou eu que estou declarando. É a empresa que está declarando. Deixei de pagar quanto? Tanto. Pelo quê? Pela lei e tal. E aqui eu não vim aqui em missão de paz. Eu não vim aqui... eu vim aqui em missão de paz para a gente evoluir no debate, para a gente dar transparência para os números, para a gente discutir os temas. Quando a gente fala em reduzir um pouco a isenção fiscal de título, reduzir um pouco o benefício de título isento, é porque nós estamos com uma Selic de quase 15%. Então, nem o Tesouro Nacional está conseguindo concorrer com esses títulos privados. Isso não é demonizar. Talvez esse governo seja o maior amigo da construção civil. Longe da gente. Não existiria essa construção civil nesse país. Metade da construção civil hoje depende do Minha Casa Minha Vida, que tinha acabado. Então, como é que um governo que é o maior apoiador da construção civil vai ser acusado de outra coisa? Não tem sentido isso. Ninguém aqui está querendo... Até porque esses benefícios fiscais não vão para o produtor. Não vão. 70% fica no meio do caminho, com o detentor do título ou o sistema bancário. Não fica com o produtor. Então a gente está vendo essas distorções e procurando corrigir. Aí você fala, não, isso é aumento de tributo. Não, é correção de distorção. São 41 bilhões de renúncia fiscal nos títulos isentos. 41 bilhões. É mais do que o seguro-desemprego inteiro. É 3 farmácias popular. Do que nós estamos falando? É o tamanho do PAC. Então, se nós tivermos boa vontade com esse país, abertura de espírito, nós vamos chegar à conclusão do que tem que ser feito. Às vezes as medidas são difíceis de serem tomadas, mas longe de nós a covardia zero. Não temos problema em discutir assunto nenhum. Mas tem que ser uma conversa olho no olho para saber por onde nós vamos avançar. Por onde nós vamos avançar. Agora, com a reforma do imposto de renda, que só pega o morador da cobertura. Repito, está pegando ninguém aqui, está pegando o morador, 0,8% da população que está afetada. Menos de 1% da população está afetada por todas essas medidas aqui de equilíbrio fiscal e de redução da renúncia tributária. Menos de 1% da população. Em benefício do quê? Mais crescimento, menos taxa de juros, mais emprego, mais igualdade. Então, é um projeto sério, não é um projeto... Eu estou me estendendo demais, né? Mas é que eu me animei, eu tenho mais um pouquinho. Isso vai permitir espaço fiscal para investimento, deputado Barcelar. Essas providências é que abrem espaço fiscal para aumentar o investimento. Nós precisamos de mais discricionariedade no orçamento para tomar as decisões corretas. Tem muito investimento que depende de parceria público-privada. Nem tudo é concessão. Tem coisa que depende de orçamento público. Né? Tem investimentos que a iniciativa privada não tem interesse. E nós temos que fazer. O que puder ser feito pela iniciativa privada, tanto melhor. Tanto é que o nosso Renan Filho bate recorde atrás de recorde de licitações, de concessões, Brasil afora. Contra 4 concessões que foram feitas no período anterior, nos 4 anos anteriores, a meta do ministro Renan Filho é 30 concessões, 7 vezes o que foi feito no governo anterior. Com a iniciativa privada, sem um centavo de dinheiro público. Então, eu acho que uma coisa importante que o deputado Florentino perguntou, se nós pegarmos, deputado, a receita líquida federal do ano passado foi 2024, 18,4%, dado oficial. 18,4% do PIB de receita líquida federal. 2022, 18,4%. É isso.
E eu sempre disse o seguinte, se nós não voltarmos ao patamar de arrecadação do período áureo do Brasil, e se nós não controlarmos a despesa também para trazer para o patamar desse mesmo período, se nós não fizermos essas curvas de despesa e receita cruzarem novamente, para abrir um espaço para um superávit primário que pode ser construído no tempo, e o ano que vem, quero dizer isso para vocês, esse menino aqui, Dario Durigan, com toda a equipe do planejamento e da Fazenda, me deram a notícia de que se essas medidas forem aprovadas, eu garanto a meta fiscal do ano que vem, que vai ser o primeiro superávit primário estrutural de muito tempo. De muito tempo. Estrutural. Porque estrutural é não dando calote, estrutural é coisa séria, né? Não é vendendo estatal na bacia das almas, é fazendo a coisa certa. Nós vamos conseguir reestruturando o Brasil, reestruturando as contas públicas. E é isso, essa notícia que eu tenho, de que se a gente atravessar mais essa etapa, nós vamos continuar construindo. Agora, compartilho das preocupações porque são corretas. As partes têm que caber no todo. E para isso acontecer, nós precisamos ir para a mesa e saber o que politicamente o Congresso está disposto a enfrentar, com o apoio como fizemos na reforma tributária. Nós demos suporte técnico para o Congresso avançar, e o Congresso avançou. Então, nada pode deter esse parlamento se ele quiser enfrentar esses temas que são importantes para a saúde financeira do país. Senhor presidente. Obrigado, ministro. Presidente. Nós vamos